continuar nossas aulas de Direito Constitucional, falando do artigo 5º. Hoje, o inciso 2º, um princípio muito importante nos direitos fundamentais, nos direitos e deveres individuais e coletivos. Veja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse inciso vai falar sobre o princípio da legalidade. Quando se fala de princípio da legalidade, estou falando do princípio da legalidade para o indivíduo no âmbito particular. Não estou falando do princípio da legalidade para a administração pública. E qual a diferença? Veja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso significa que se não é proibido, ao particular é permitido. É permitido ao particular fazer aquilo que ele bem entender. A gente tem que observar que apenas a lei tem legitimidade para criar obrigações de fazer, as chamadas obrigações positivas, e de não fazer, as chamadas obrigações negativas. E onde a lei não fala sobre obrigação alguma, o particular pode fazer o que bem entender. Ou seja, não havendo qualquer proibição, o particular está livre para agir, vigorando nesse ponto o princípio da autonomia da vontade. Esse princípio vai dizer que se não é proibido, se não existe nenhuma obrigação de fazer ou deixar de fazer, ao particular é permitido. Por exemplo, não existe nenhuma lei que diz que eu não possa tomar bebidas alcoólicas, se eu for de maior. Então, eu posso beber quanto eu quiser. Veja, existe uma lei que diz que eu não posso dirigir depois de beber bebida alcoólica, mas não existe nenhuma que diz que eu não posso beber quando eu quiser. Se não é proibido, se não está em lei, posso fazer. O artigo 5º, inciso 2º, é bem claro. Aquilo que não for proibido é permitido. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No princípio da legalidade, se não é proibido, é permitido. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se não é proibido beber, eu posso beber. Já na administração pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto ao particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa poder fazer assim. Para o administrador público significa deve fazer assim. Vamos ver agora o inciso 3º. Ele fala a respeito da proibição à tortura, ao tratamento desumano e ao tratamento degradante. Vejam, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Naturalmente, no Brasil, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O inciso 3º, em termos de concurso, normalmente é cobrado a literalidade. Mas se tiver uma cobrança mais detalhada, vamos ver o que é tortura. Em termos práticos, a prática de tortura constitui crime no ordenamento jurídico. E é a Lei 9.455 de 97. Consistindo no constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Vejam, tortura não é só sofrimento físico, abrange também o sofrimento mental. E o que é o tratamento desumano? É o contrário à condição da pessoa humana, aquele tratamento contrário a qualquer ser humano. E o que é o tratamento degradante? O tratamento degradante é aquele que, quando é aplicado, ele diminui a condição da pessoa humana e sua dignidade. Não se esqueça, inciso 3º, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Vamos ver agora o inciso 4º e o inciso 5º. Vamos falar a respeito do direito de manifestação do pensamento. Os incisos 4º e 5º a gente vai ter que ver junto. Veja. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Vejam, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral
ou a imagem. Existe uma preocupação com a liberdade de manifestação do pensamento. Não poderia ser diferente no Brasil. A nossa Constituição cidadã, que vem depois de um período de ditadura militar, um período de abusos por parte do Estado brasileiro, um período totalmente totalitário, arbitrário, tínhamos que ter no texto do artigo 5º essa preocupação com a manifestação do pensamento. Em regra, qualquer pessoa pode pensar e falar o que quiser, só que é vedado ao anonimato. Posso me expressar, eu tenho a liberdade para expressar o meu pensamento, o que eu acho de determinada situação, o que eu acho até mesmo de determinadas pessoas, só que é vedado ao anonimato. A liberdade é algo importante, mas a minha liberdade ela termina quando começo a interferir na liberdade de outros. Eu não posso, na minha liberdade de expressão, afetar direitos de outras pessoas, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Eu posso ser responsabilizado por isso. Se o que eu disser afetar outra pessoa em seus direitos, tanto pessoa física como pessoa jurídica, o prejudicado, o ofendido, tem o direito de ingressar em juízo. Eu posso ter uma condenação civil e até mesmo uma condenação penal em virtude de ter desrespeitado a imagem, a moral ou o direito de outra pessoa, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Por isso, o inciso 5º é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Por exemplo, alguém vem e publica algo de mal ao meu respeito. Fala mal sem fundamento, fala mal de maneira totalmente irresponsável, aleatória. Isso prejudica a minha imagem. Isso prejudica até a minha condição de profissional, a minha condição de pessoa humana que vive no Brasil. Imagina uma acusação que seja falsa, que venha prejudicar a imagem, a moral de uma determinada pessoa. Temos que ter mecanismos criados pela Constituição que venham a defender a pessoa que foi ofendida. O primeiro mecanismo é a vedação ao anonimato. Todo mundo pode se expressar, uma pessoa pode colocar ali o que bem entender nas suas páginas e demonstrar qual é a sua opinião e qual é a sua narrativa de determinados fatos. Porém, é vedado o anonimato. E essa pessoa pode ser responsabilizada por ter falado mal da minha pessoa. Tem que observar a regra da proporcionalidade. O direito de resposta ele tem que ser proporcional ao agravo. Se foi publicada uma página fazendo acusações infundadas contra mim, no direito de resposta, eu também tenho direito a uma página para mostrar que efetivamente corresponde à verdade. É o meu direito de resposta. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O fato de exercer o meu direito de resposta não exclui uma indenização por danos morais, uma indenização até mesmo por danos materiais. Eu tenho direito não só ao direito da resposta, mas também de receber a respectiva indenização. Não se esqueçam desses dois incisos. Falei de manifestação do pensamento, falei do inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e inciso 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Lembre-se, vale para pessoa física ou pessoa jurídica. Vamos falar a respeito agora do inciso 6º, 7º e o 8º. Estamos falando a respeito da liberdade filosófica, da liberdade política e, sobretudo, da liberdade religiosa, liberdade de crença. Inúmeras são as questões sobre o artigo 5º envolvendo liberdade religiosa, liberdade de crença. Veja o inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político. A Constituição brasileira precisa assegurar uma liberdade de consciência, uma liberdade de crença, uma liberdade ao exercício de um determinado culto religioso, de participar de uma determinada crença, de uma determinada religião, e professar essa minha crença, professar a respectiva fé. O Estado brasileiro é um Estado laico, e naturalmente, se o Estado brasileiro é laico, ele permite uma liberdade de crença. Não existe uma religião oficial no Brasil. Você não é forçado a escolher nenhuma religião. E em virtude do pluralismo político, nós temos que observar essa liberdade de exercício de qualquer tipo de culto religioso. Porém, essa liberdade não é absoluta.
Não posso, com a argumentação de estar exercendo a minha fé, professar a minha fé, a minha respectiva crença, prejudicar o direito de outras pessoas, invadir e prejudicar o direito de crença de outras pessoas, de outros indivíduos que vivem no Brasil. Os direitos fundamentais não são absolutos, e quando falo do direito de crença, o direito à liberdade ao exercício de uma determinada crença, a liberdade, o exercício de uma determinada religião, não é uma liberdade absoluta. A Constituição Federal assegura o livre exercício do culto religioso, enquanto não for contrário à ordem, à tranquilidade e ao sossego público, bem como compatível com os bons costumes. O livre exercício dos cultos não é amplo, devendo ser observadas as leis sobre o repouso noturno e horários de silêncio, bem como as áreas de restrição a barulhos, como proximidades de hospitais, por exemplo. Não posso, sob o argumento de livre exercício da religião, prejudicar o direito de outra pessoa. Vamos ver agora o inciso 7º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Se existe uma liberdade de crença nas entidades de internação coletiva, eu preciso assegurar o exercício dessa liberdade. Em um presídio, os diretores do presídio precisam assegurar o exercício da fé por parte dos presos que estão lá. Num quartel, uma base aérea, uma instituição militar de internação coletiva, é necessário assegurar o exercício da fé, da respectiva crença por parte daqueles que estão no serviço militar obrigatório. Veja o inciso 7º novamente. É assegurados, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Lógico, depende de uma solicitação dos internos que estão na respectiva instituição. Não necessariamente eu vou ter um exercício de culto de todas as religiões. Vai depender dos internos que estão ali dentro. Vai depender dos internos que vão demandar essa necessidade de respeito por parte do poder público, por parte dos diretores das respectivas entidades de internação coletiva. E vamos ver o inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar por eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Existe naturalmente um direito de escusa, a chamada escusa de consciência. Eu posso me eximir de uma obrigação a todos imposta por motivos religiosos. Existe a possibilidade do cumprimento de uma prestação alternativa. Só a Constituição reconhece o direito de escusa por imperativo de consciência. Estou falando a respeito da escusa de consciência para amparar o não cumprimento de obrigação legal. Eu posso me negar a cumprir uma determinada obrigação legal por entender que aquela obrigação legal afronta o exercício da minha crença religiosa, por exemplo. Eu posso me recusar a cumprir uma obrigação legal em razão da minha consciência política e filosófica ou religiosa. Porém, estou sujeito à contrapartida ao cumprimento de uma prestação alternativa, que será fixado em lei. Mas somente poderá ser alegada a escusa de consciência quando a obrigação legal a todos imposta permitir uma prestação alternativa. O direito à escusa de consciência, o direito a prestar uma obrigação alternativa existe, mas desde que seja possível a prestação dessa obrigação alternativa. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigações legais a todos impostas e recusar-se a cumprir a prestação alternativa, obrigação alternativa fixada em lei. Na próxima aula, vamos continuar com o artigo 5º. Iniciaremos com o inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Até mais!